Fala aí, turminha. Vamos falar sobre isomeria. Isomeria é um assunto muito interessante na química orgânica e é um dos assuntos mais recorrentes no Enem, nos vestibulares. E o que é isomeria? Percebam que essa palavra ela é dividida em duas partes. Iso, que significa mesmo, e meria, partes. Então, partes iguais. Justamente porque o estudo da isomeria será o estudo das moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, porém, são estruturas químicas diferentes. Tem mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais ou composições, arranjos espaciais diferentes. E qual é o motivo desse estudo? Porque substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular não necessariamente serão substâncias iguais, apresentarão comportamentos químicos diferentes, reatividades diferentes, pontos de fusão, pontos de ebulição e propriedades químicas e físicas. Muito bem? Então vamos lá. Pensem comigo, uma analogia para a gente entender essa ideia. Se você observar, por exemplo, um caminhão de tijolos, muitos sacos de cimento, areia, pedra, areola, enfim, materiais de obra. Você concorda que com esses materiais você pode produzir uma série de construções diferentes? Pois é, você pode construir uma casa, uma padaria, você pode construir uma escola, uma academia, não importa o que você vai construir, a sua matéria-prima é a mesma, correto? E assim também será com os átomos. Por quê? Eu, a partir dos mesmos elementos e da mesma quantidade, eu consigo formar estruturas diferentes. Imagine só que você já estudou química orgânica, você já sabe o que é hidrocarboneto e você chega em sala de aula e tem o seguinte exercício no seu quadro. Represente a fórmula estrutural do, olha só, no singular, composto de fórmula molecular C5H10. Vamos lá, pausa o vídeo e me responda, o que você escreveria no seu caderno? Pausou? Você não fez. De novo, C5H10. O que você escreveria? Pausa o vídeo, coloca aí no seu caderno, na sua folhinha, como seria esse composto. Muito bem. Vou acreditar que você tentou escrever e vamos aqui tentar adivinhar o que você escreveu no seu caderno. Talvez você tenha representado essa estrutura aí, ó. Você pensou, ó, C5H10. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Isso equivale à fórmula de um alceno. Então, por exemplo, se eu colocar a ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2, eu vou formar o pente 1-eno. E, de fato, ó, o pente 1-eno ele é um composto de fórmula C5H10. Ele tem 3, 4, 6, 8, 9, 10. Percebam que aqui eu só tenho um hidrogênio, aqui eu tenho 2, então 3, 5, 7, 10. C5H10. Beleza? Só que vocês concordam que essa ligação dupla, ela está aqui entre o carbono 1 e o 2, mas ela poderia estar aqui, não poderia? E se a ligação dupla tivesse aqui, seria uma outra molécula. Porque o pente 1-eno e o pente 2-eno, ambos têm fórmula C5H10. Porém, são estruturas químicas diferentes, tendo em vista que mudou a posição da ligação dupla. Pô, mas será que tinha outra possibilidade? E pior que tinha, porque ao invés de 5 carbonos em sequência, em uma cadeia linear, eu poderia ter 4 carbonos em sequência e um carbono fora da sequência. Ao gerar esse carbono terciário aqui, aparece uma ramificação. E caramba, então além da forma linear, existem as ramificações? Existem. E eu posso manter essa ramificação aqui e agora mudar a ligação dupla de posição. Mantive a ramificação, só que a dupla que estava aqui, agora veio para cá. Com a mesma estrutura, eu já representei 4 fórmulas diferentes. Aí eu te peço de novo, você está fazendo um estudo de isomeria. Peço de novo, pausa o vídeo. Que outras estruturas você consegue escrever? E aí, vamos lá? E essa aqui poderia ser mais uma possibilidade. Eu mudar a posição da ramificação do carbono 2 para o carbono 3. E eu tenho também as cadeias fechadas. Por quê? Quando eu tenho o dobro do número de hidrogênios em relação ao número de carbonos, eu posso ter a possibilidade de um alceno, ou seja, de uma ligação pi, ou dos cicloalcanos ou ciclanos,
porque ao fechar a cadeia, perde-se 2 hidrogênios. Eu posso ter ciclanos ramificados e a partir de uma estrutura apenas, eu consegui escrever aí 5 estruturas químicas diferentes. 5 de fórmula estrutural aberta e 5 de constituição fechada. Perceberam? Esses compostos, eles têm o que em comum? A fórmula molecular. Todos são C5H10, porém são todas substâncias diferentes. Uma prova que evidencia que são substâncias diferentes, lógico, além da fotografia delas ser diferente, o nome delas também vai ser diferente, porque na química isso é uma base. Substâncias diferentes possuem nomes diferentes, beleza? Então vamos lá. Para que vocês tenham uma ideia, o alceno ele tem muito mais variação do que o alcano, porque você pode mudar a posição da ligação dupla. Mas só para você tomar por referência, ó, um C4H10, um alcano com 4 carbonos, eu posso escrever de 2 maneiras diferentes, que seria o butano ou o metilpropano. Só que à medida que eu aumento o número de carbonos, eu aumento o número de possibilidades. De tal maneira, por exemplo, ó, que um C10 você consegue montar 75 estruturas diferentes. Já um C20 você consegue montar mais de 300 mil estruturas diferentes. Um C30 mais de 4 milhões de possibilidades, né? Então, 4 bilhões de possibilidades, na verdade. Então, turminha, quanto maior o número de carbonos na molécula, quanto maior for a estrutura, maiores as possibilidades por conta das mudanças da posição das ramificações. Beleza? São os compostos isômeros. A isomeria, ela pode ser plana ou espacial. Esse vídeo é sobre isomeria plana. Depois a gente vai ter um outro vídeo sobre isomeria espacial. E a isomeria plana, ó, vai ocorrer de 5 maneiras diferentes. Ou ela vai ser isomeria de função, ou isomeria de posição, ou isomeria de cadeia, aqui é função, tá bom? Ou isomeria de cadeia, ou metameria. Observem só, esse vídeo é sobre isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional. O próximo vídeo vai ser sobre estereoisomeria ou isomeria espacial. Então, função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. São 5 possibilidades. Vamos rapidamente entender como funciona cada uma delas, beleza? Pense logo, a isomeria é dar diferença, porque fórmula igual as moléculas têm que ter. Para que sejam isômeras, tem que ter a mesma fórmula molecular. E o que elas tiverem de diferente é o tipo de isomeria. Então, por exemplo, observe essas estruturas aí. Para que eu estude e entenda as funções da química orgânica, eu tenho que ter muito clareza do reconhecimento dos grupos funcionais. Então, para a gente comparar nos próximos exercícios, ó, vamos rapidamente lembrar as funções que apresentam hidroxila, OH, álcool, fenol e enol. As funções que apresentam carbonila, que é a C-O. Se tiver na ponta, aldeído, que é também chamado de aldoxila. Se tiver fora da extremidade, carbono secundário, cetona. O éter é quando o oxigênio é heteroátomo, está entre carbonos. Quando tem C-O, C-O. Se for OH, é carboxila. Dupla O, com metal, sal. Dupla O, com carbono, éster. Então, eu tenho que ter clareza dessas funções. Vamos avançar, então. Observem só. As 2 moléculas aí têm o que em comum? Qual é a fórmula molecular delas? Contem aí, por favor. Muito bem, C3H6O, beleza? Propanona, C3H6O, propanal, C3H6O. O que elas têm em comum? Fórmula molecular. E o que elas têm de diferente? O que elas têm de diferente é a posição desse grupinho aqui, ó. C-O está na extremidade, está num carbono primário, C-O está em um carbono secundário. Poxa, mudou a posição da carbonila. É isomeria de posição? Não, é isomeria de função. Porque nesse caso, quando a posição da carbonila sai do carbono primário para o carbono secundário, a função muda. Deixa de ser um aldeído, passa a ser uma cetona. Então, esses compostos são isômeros de função. O que está em vermelho é oxigênio. Então, percebam, o que está em cinza é carbono, o que está em branco é hidrogênio. Então, eu tenho 2 carbonos para um lado, um carbono para o outro, entre eles um oxigênio.
Oxigênio na posição de um heteroátomo. Isso aqui é a função orgânica éter. Beleza? Observem só. Qual é a fórmula molecular desse éter aqui? Ó? 1, 2, 3, C3, hidrogênios. 3 com 2, 5, com 3, 8. Então, vai ser um C3H8O. C3H8O. E aqui, ó, 1, 2, 3, C3, hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8O. Ambos são C3H8O, mas está evidente que são moléculas diferentes. Enquanto aqui eu tenho um oxigênio entre um grupo metil e um grupo etil, aqui eu tenho 3 carbonos em sequência, né? Seria um propano, com uma hidroxila ligada no carbono 2. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Essa função aqui é a função éter. Essa função é a função álcool. Moléculas que apresentam funções orgânicas diferentes, porém possuem a mesma fórmula molecular. Essas moléculas são isômeras de função. Muito bem, eu tenho agora aqui 3 carbonos encerrando numa carboxila, dupla OH. Eu tenho dessa forma aqui 3 carbonos, sendo que 2 de um lado e umzinho do outro. Eu tenho a função éster, ácido carboxílico e éster. Ambos possuem a mesma fórmula molecular. C3H6O2. C3H6O2. Basta contar hidrogênios. Mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes. Portanto, esses compostos são isômeros de função. Beleza? Então, guarde essa ideia. Se a função mudar, são isômeros de função. Porque a isomeria de função, ela prevalece sobre as demais. Porém, se liga na dica. Essa dica vai te ajudar muito a matar se for isômero de função ou não. Existem os prováveis pares de isômeros. Como assim, Felipe? Pois é. Pense só, o álcool, por definição, é hidroxila ligada a carbono saturado. Já o éter é o oxigênio entre carbonos. Tanto o álcool quanto o éter não necessariamente terão ligações duplas. Geralmente não tem. Tudo bem? Então, eles são prováveis isômeros, que ambos têm um oxigênio e na definição deles não tem ligação dupla. Aldeído e cetona são prováveis pares de isômeros, porque ambos têm o C-O. Se eles estiverem com o mesmo número de carbono e a cadeia for ou aberta ou fechada, tiverem cadeias semelhantes, provavelmente serão pares de isômeros de função. E, por fim, ácido carboxílico e éster são também prováveis pares de isômeros, até porque o éster é um derivado do ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico, se tiver o mesmo número de carbonos que um éster, provavelmente, salvo se tiver alguma outra diferença na estrutura, será isômero de um éster. Beleza? Esses 3 pares, se liga, importante você guardar. Observe agora essa estrutura. A primeira é um hidrocarboneto, seria um butano, e a segunda também é um hidrocarboneto, seria um metilpropano. Ambos têm fórmula molecular C4H10. Tudo bem? Porém, eles não são iguais. Ambos são C4H10, mas eles não são iguais. Por quê? Porque um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. Já nessa estrutura, ambos são hidrocarbonetos, sendo que um é um alceno e o outro é um cicloalcano ou ciclano. Um tem ligação dupla e o outro só tem ligação simples. Um tem cadeia aberta e o outro tem cadeia fechada. Observe agora essa terceira estrutura. Se eu te perguntasse, olhe bem para a terceira estrutura. Se eu te perguntasse, eles são isômeros de quê, hein? Que na primeira aqui eu posso falar, são isômeros de cadeia, porque essa cadeia é ramificada e essa é normal. Essa cadeia é fechada, essa é aberta. E agora, que tipo de isomeria aconteceria nesse terceiro caso aqui? Pausa e analisa o vídeo. Beleza? Soltou? Chegou à mesma conclusão que eu? Eles não são isômeros, tá bom? Muita atenção, porque somente será isômero se tiver a mesma fórmula molecular. E é bem óbvio que eles não têm a mesma fórmula molecular, ó. Esse tem 1, 2, 3 carbonos e esse tem apenas 2 carbonos. Se eles têm número de carbonos diferentes, eles são compostos diferentes, com fórmulas moleculares diferentes, com fórmulas estruturais diferentes e ponto final. Isso aqui é a propanona e esse aqui é o metóximetano, ou éter dimetílico. Tudo bem?
Vamos avançar. Isômeros de cadeia são compostos que têm a mesma função orgânica e diferença na classificação da cadeia. Cuidado, se eles tiverem diferença na função, já serão isômeros de função. Tudo bem? Vamos avançar? Observe agora essa estrutura. Quando eu tenho hidroxila ligada ao benzeno, o nome desse composto é fenol, beleza? E o fenol, ao mesmo tempo, ele é nome e função. Ele acumula. Assim como o mol, né? O mol, ele pode ser uma unidade e uma grandeza ao mesmo tempo. O fenol, ele acumula a função e o nome. Fenol é um nome também oficial. Beleza. Eu tenho, então, a hidroxila ligada a um benzeno, portanto, eu tenho um fenol. Como o grupo funcional tem a prioridade, esse carbono que eu estou marcando aqui é o carbono de número 1. Imediato a esse carbono de número 1, eu tenho aqui, ó, no carbono de número 2, um grupo metil. Como é a posição imediata, eu posso falar que é o 2-metil, ou também posso falar que ele está na posição orto. Cresol é um nome usual para o metilfenol. Então, esse aqui seria o ortocresol. Observe o mesmo raciocínio. Aqui o carbono 1, que é o da prioridade do grupo funcional, e na posição 3 eu tenho um grupo metil. A posição 3 eu posso chamar também de posição meta. Como o metilfenol tem como nome usual cresol, esse cara aqui é o metacresol. E quando estiver na posição 1 para a posição 4, ou seja, posições opostas no anel aromático, eles estão na condição para. Orto, meta e para, independente do sentido. Orto, meta e para. E esse é o paracresol. O que eles têm em comum? Certamente a fórmula molecular, não preciso nem contar. Eles têm a mesma fórmula molecular. As estruturas têm exatamente um benzeno e uma hidroxila e um grupo metil ligado a um benzeno. Porém, o que está mudando? Aqui o metil está no carbono orto, aqui o metil está no carbono meta e aqui o metil está substituindo na posição para. A diferença é exclusivamente na posição. Então, vou falar que eles são isômeros de posição. Beleza? Bem facinho, né? Já o penteno, o que vai ser o penteno? Penteno é um alceno formado por 5 carbonos em cadeia linear. Percebam que, se eu tenho ligação dupla, por ser final eno, essa dupla não necessariamente vai estar na posição 1. Ela poderia estar na posição 2. Então, o pente 1-eno se diferencia do pente 2-eno pela posição da ligação dupla, beleza? Isomeria de posição. Aqui foi a ramificação, aqui a insaturação. Nesse caso, são isômeros de posição. Eu poderia ainda pensar no grupo funcional. Observem essas estruturas de baixo. Qual é a função da primeira e qual é a função da segunda? Muito bem. Tanto o butanol com a hidroxila no carbono 1, quanto o butanol com a hidroxila no carbono 2, são álcoois. Eles têm a mesma função. E a diferença está na posição do grupo funcional. Tudo bem? Então, guarde as 3 possibilidades, que são as primárias, que irão aparecer de modo mais frequente. Ou posição da ramificação, ou posição da insaturação, ou posição do grupo funcional. Preste atenção, porque existe um outro tipo de isomeria de posição que possui um nome específico, e esse nome é metameria ou compensação. Metameria ou compensação. Aí você pode me falar, poxa, Felipe, mas é isomeria de posição ou é metameria? É metameria porque tem um nome específico, tá? Mas o que é a metameria? É quando a posição que muda é a posição do heteroátomo. Também fácil de identificar. Se você for observar aqui, ó, eu tenho um nitrogênio entre 3 carbonos. Então, ele é um heteroátomo. Aqui eu também tenho um nitrogênio entre 3 carbonos. Ele é um heteroátomo. O que está mudando? Enquanto aqui eu tenho do lado direito do nitrogênio 1, 2, 3, 4 carbonos, aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu só tenho 3. Em compensação, aqui do lado esquerdo eu só tenho 1 e aqui do lado esquerdo eu tenho 2. Percebeu que é como se o nitrogênio tivesse mudado dessa posição para essa posição? Simples assim. Isomeria de posição, se for da posição do heteroátomo, chama-se metameria. Beleza? Geralmente será ou oxigênio ou nitrogênio, tá?
Podem ser outros elementos, pode ser enxofre, por exemplo, mas geralmente ou é oxigênio, formando éteres, na maioria das vezes, ou nitrogênios, formando aminas, na maioria das vezes. Muito bem. E a quinta isomeria plana é do que envolve o grupo enol, chamada de tautomeria ou isomeria de equilíbrio dinâmico. Percebam que essa é muito diferente das demais. Por quê? Nas demais, quando eu falava, por exemplo, que o 1-butanol ele é isômero do 2-butanol, eu estou pensando em substâncias em frascos separados que apenas têm a mesma fórmula molecular, mas são estruturas diferentes. Tudo bem? Quando eu falo do aldeído e da cetona, da propanona e no propanal, eu estou falando de substâncias diferentes, estão em frascos diferentes, apenas possuem a mesma fórmula molecular. Na tautomeria, a ideia é outra. A tautomeria envolve essa substância aqui, ó, que é o grupo enol. Eno tem a ver com ligação dupla, ol tem a ver com hidroxila. Então, o enol é hidroxila ligada diretamente na dupla. Guardem isso, que enol costuma dar uma confusão danada na escola e não tem necessidade, é muito simples. A ideia qual é? O enol ele é extremamente instável, não é estável, instável, com I. Ou seja, ele tem muita instabilidade. E essa instabilidade do enol faz com que ele se decomponha espontaneamente ou em aldeído ou em cetona. O que vai definir se ele vai se decompor em aldeído ou cetona? A posição da hidroxila. Se a hidroxila estiver em um carbono primário, ele tende a reagir em equilíbrio formando um aldeído, porque carbonila no carbono primário é aldeído. Hidroxila se torna carbonila, porque tem uma ressonância, tem uma mudança da posição dos elétrons π. Simples assim. Mas você nem precisa se preocupar muito com o entendimento das ligações. O que você tem que entender é o seguinte: a hidroxila, quando se transforma em carbonila, o enol se transforma em aldeído. Nesse caso, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse carbono está ligado a outros dois carbonos. Quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário e ocorre o mesmo fenômeno, a hidroxila se transforma em carbonila, carbonila em carbono secundário é o grupo cetona. Portanto, quando o enol se transforma em aldeído, eu falo que é um equilíbrio aldoenólico entre aldeído e enol. Quando o equilíbrio acontece entre aldeído, entre enol e cetona, vai ser cetoenólica. Beleza? Simples assim. Só que eu tenho no mesmo fraco coexistindo em equilíbrio dinâmico as duas substâncias, tanto o aldeído com o enol ou a cetona com o enol. Beleza? Então essas foram as 5 isomerias planas: função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Vamos ver como que isso pode aparecer em vestibulares? Por exemplo, eu separei algumas questõezinhas para a gente aí. Observe essas duas estruturas, tá? Eu tenho na primeira e na segunda anéis aromáticos e grupos ligados ao anel aromático diferentes. Pausa o vídeo e responde a questão. Beleza? Então vamos lá. Observe só. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio está entre esses dois carbonos, cumprindo a função orgânica que a gente chama de éter. Oxigênio entre carbonos, éter. Já que eu tenho uma hidroxila no final, ligada a um carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado, a função orgânica, álcool. Poxa, éter e álcool. Eu contei para vocês, éter e álcool são prováveis pares de isômeros de função. Preciso conferir a cadeia carbônica? Não, nem preciso. Eu tenho um benzeno e ligado a um benzeno, um carbono, 3 hidrogênios e um oxigênio. Aqui eu tenho um benzeno, ligado ao benzeno, um carbono, 3 hidrogênios e um oxigênio. Eles são isômeros, eles têm a mesma fórmula. Porém, esse aqui é um éter e esse aqui é um álcool. Portanto, corresponde a uma isomeria de função. Eles têm a mesma fórmula, porém funções diferentes. Observe agora essa estrutura. Eu tenho aqui em cima pentanona, 2-pentanona. O que seria 2-pentanona? Ó, a carbonila está no carbono de número 2. Pausa o vídeo e responde essa questão. Muito bem? Vamos lá.
Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por isso pente. Esse aqui é um C dupla O. Pô, Filipão, mas não mostrou que é C dupla O. Pois é, a carbonila está na forma condensada. Mas como você está vendo que o nome aqui é de cetona, isso aqui é uma carbonila. Aí, respectivamente, ó, estruturas 1, 2 e 3. A estrutura 1 vai ser um isômero de posição, a 2 de cadeia e a 3 de função. Então, vamos logo, vamos para os atalhos. Isomeria de posição. Pense só, isomeria de posição. Quem tem que mudar de lugar é a carbonila. Perceba que na cetona, eu não posso colocar as carbonilas nas extremidades. Pois é, cetona nunca vai ter carbonila na extremidade, porque se a carbonila for para a extremidade, vira aldeído. Então, por exemplo, ó, 1-pentanona, não existe 1-pentanona. Por quê? 1-pentanona, a carbonila estaria no carbono 1. Se a carbonila estivesse no carbono 1, deixaria de ser cetona, passaria a ser um aldeído. Então, a letra D está descartada. Vamos lá. Mas aonde que poderia ir? Só pode ficar ou no 2 ou no 3. Ah, mas e o 4, Filipão? O 4 também não seria, porque o 4 é o 2 no caminho contrário. Vou repetir isso. Somente esses 3 carbonos aqui, ó, podem ser carbonila para uma cetona, porque o das extremidades estão fora. Então, só esses 3 no meio. Esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. E esse é o carbono 2, contando da direita para a esquerda. Beleza? Vamos lá. O segundo composto vai ser um isômero de cadeia. Então, vai ter diferença na classificação da cadeia. Tá? Quais são as classificações da cadeia? Aberta e fechada, saturada e insaturada, normal e ramificada. Vai ter que ter alguma variação. Percebam que metilbutanona faz sentido, né? Porque ó, metil é uma ramificação. Butanona, 4. 1 mais 4, 5 carbonos no total. Beleza. Etilbutanona já não faz sentido. Por que etilbutanona não faz sentido? Etil são 2 carbonos. 2 mais 4, 6. Extrapola. Ao invés de 5 carbonos, a pentanona teria 6. Ciclopentanona. Observe só. Quando a cadeia fecha, os carbonos que fecham a cadeia, cada um abre mão de 2 hidrogênios. Então, a pentanona não será isômera da ciclopentanona, porque ao fechar a cadeia, perde-se 2 hidrogênios. Portanto, eles não vão ter a mesma fórmula molecular e, por isso, não são isômeros. Beleza? Então, ó, etilbutanona e ciclobutanona, ó, tá fora, não faz sentido. Tudo bem? Por último, um isômero de função. Percebam que cetona é provável isômero de quem? De aldeído. Cetona é provável isômero de aldeído. Então, você tem aqui ó, o aldeído e o álcool. O álcool não faz sentido, porque o álcool ele não tem ligação dupla, ele não tem ligação pi. Já o aldeído, sim. E percebam que no aldeído eu não preciso indicar a posição da carbonila. Pentanal. Por que eu não digo que é um pentanal ou pentan-1-al? Porque obrigatoriamente ele estará no carbono 1, na extremidade. Portanto, a letra A, 3-pentanona, metilbutanona e pentanal é a única que a gente vê coerência. Olha que exercício, eu detalhei, né? Mas olha que exercício interessante para a gente fixar. E por fim, tenho esses 2 compostos. Lê a questão A, B, C, D ou E. Vamos lá? Perceberam já? Eu tenho aqui o propan-1-ol, é um álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. E eu tenho aqui ó, oxigênio entre carbonos, álcool e éter, isômeros de função. O que eles têm diferentes? Fórmulas moleculares? Não, nem preciso conferir. Eles não têm fórmula molecular diferente, eles são isômeros. Fórmula mínima? Também não. Composições centesimais é exatamente a mesma. Se a fórmula molecular é a mesma, as fórmulas mínimas são as mesmas, as composições centesimais são as mesmas. O que é composição centesimal? Da fórmula molecular, quantos por cento corresponde a carbono, quantos por cento em massa corresponde a hidrogênio, quantos por cento corresponde a oxigênio. Exatamente a mesma coisa. Tendo a mesma fórmula molecular, tem a mesma composição centesimal, tem a mesma massa molar,
O que tem de diferente? A cadeia carbônica. Por quê? Porque são estruturas químicas diferentes. Tudo bem? Então, 3 exercícios para você fixar. Importante que você busque e faça muito mais exercícios. Esse assunto é um assunto muito interessante. Essa foi a parte 1. Próxima parte, isomeria espacial ou estereoisomeria, onde a gente vai falar de isomeria do tipo cis-trans, ZE e a isomeria óptica. Preste atenção, porque esse é um dos assuntos mais extraordinários da química orgânica. Fico feliz de você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e vamos para os próximos vídeos. Vamos embora, vamos estudar!